E aí galera, tudo bom? Aqui é o professor Charles. A aula de hoje é sobre calor sensível e calor latente. Bom, vamos começar com calor sensível, tá? Coloquei a imagem de uma chaleira aí, né, aquecendo a água, né? A água entrando em ebulição. Então, o que eu coloquei foi que quando a gente acende o fogo para poder esquentar a água, para fazer um café ou o que quer que seja, o fogo, ele é uma manifestação da energia térmica, certo? É uma manifestação de calor. Então, essa energia que sai através do fogo, ela é transmitida para o metal da chaleira, que transmite para a água, e assim a temperatura da água sobe até ela entrar em ebulição. Essa transmissão da energia, essa energia em trânsito é um tipo de calor, né? Como a gente falou no passado. Calor é energia térmica em trânsito, em movimento. Esse calor que é utilizado aqui para poder aquecer a água é o que nós chamamos de calor sensível, tá? Então, calor sensível é o calor necessário para... Deixa eu botar... Bom, vamos falar agora sobre calor latente, ok? Aqui eu coloquei uma imagem, não sei se dá para entender muito bem o que está acontecendo nessa imagem, né? Mas nessa imagem nós temos gelo seco, que é gás carbônico congelado, dentro de um determinado recipiente, e ele está passando do estado sólido, né, o cubo de gelo, direto para o estado gasoso, aqui vazando, certo? Então, o que nós observamos é que ele está fazendo uma mudança de estado físico, do sólido para o gasoso. Ele é muito utilizado em shows, né? Tem várias aplicações aí o gelo seco, tá? Tem gente que utiliza também para congelar determinados alimentos que não podem receber água, que não podem ser molhados. Porque quando você coloca esse gelo seco dentro de um alimento lá para poder manter ele resfriado, esse gelo não derrete, ele não vira água, ele vira gás direto. Então não vai melecar lá o seu equipamento, né? Os seus alimentos. Nessa mudança de estado, nós temos um calor sendo absorvido pela o bloco de gelo, né, pela pedra de gelo, e quando esse calor é absorvido, o gelo sai do estado sólido direto para o estado gasoso, certo? Ah, mas por que não passa pelo líquido? Porque a água, quando a gente congela, vira sólido, depois ela vira líquido, depois que vira gás. Bom, a gente viu nas aulas anteriores a curva de mudança de estado, né? Nessa curva a gente tem sólido, líquido e gás, não é isso? E aqui no eixo Y, né, você tem as pressões. Então, quanto mais vai aumentando a pressão, mais a curva vai se acentuando. E existe uma pequena derivaçãozinha aqui, que é o que nós chamamos de ponto tríplice, né? Nesse ponto, uma pequena variação de pressão ou de temperatura muda o estado físico do seu corpo, né, do seu material. Então, o que acontece? Você vê que até aqui nós só temos dois estados, que é o sólido e o gasoso. Então, a pressão atmosférica ela está aqui nesse range aqui, tá? Nesse intervalo. Por isso que não tem como o gás carbônico estar no estado líquido à pressão ambiente. Você tem que aumentar essa pressão, tem que pressurizar para poder fazer um gás carbônico líquido, tá? Gás carbônico líquido. Beleza. Então, o calor que faz com que um determinado corpo, um determinado material mude de estado sem alterar a sua temperatura é o que nós chamamos de calor latente. Então, você pode ter gelo de água, né, a 0 graus Celsius, e você pode ter água a 0 graus Celsius também na forma líquida. O que vai fazer o gelo virar água ou a água virar gelo, mesmo na mesma temperatura, 0 graus Celsius, é o que? O calor latente. É por isso que às vezes você vai resfriar um determinado material e resfria bastante, ele continua líquido. Mas no momento que você toca nele, ele vai nevando dentro e vira tipo uma textura de sorvete, né? Fica nevado, né? Isso acontece com cervejas, né? Com refrigerantes. Então, aquele material, né? Ele estava numa temperatura no qual ele podia coexistir em dois estados, no sólido e no líquido. Uma pequena mudança de temperatura ou de pressão fez com que ele mudasse. Vamos falar sobre capacidade térmica e calor específico. Antes de mais nada, para poder separar esses dois, a gente tem que pensar o seguinte. A capacidade térmica, ela fala a respeito de um corpo, tá? Opa, quase ficou copo, né? Corpo. E o calor específico fala a respeito de uma substância.
Como assim? Bom, eu posso ter um bloco de gelo e posso ter uma jarra de água. Os dois são água, né? Um está no estado sólido, o outro está no estado líquido, né? Só que o bloco de gelo é a água num estado físico diferente da água líquida que a gente toma, né? Um está sólido, o outro está líquido. Então são dois corpos diferentes. A água dentro de um jarro é um determinado corpo e a água na forma de bloco de gelo é outro determinado corpo. Então os dois têm capacidades térmicas diferentes, apesar de ser a mesma substância. Então a capacidade térmica é a quantidade de calor que um determinado corpo precisa receber ou ceder para que a sua temperatura varie em uma unidade. Ou seja, você tem uma panela de água, botou para esquentar no fogão, no fogo do fogão. E o que acontece? Você bota um termômetro ali. A quantidade de calor que o gás vai ter que ser queimado e aquele fogo vai aquecer aquela panela para poder aumentar 1 grau, é diferente da quantidade de calor que você vai colocar em outra panela com a metade da água. Quanto mais água você coloca, mais demora para ela esquentar, não é verdade? Por quê? Porque a capacidade térmica daquele corpo, aquela quantidade de água, muda de acordo com a sua massa. Quanto mais massa, mais difícil aquecer aquela massa inteira, certo? O calor específico já fala a respeito de uma determinada substância, né? Então, o calor específico, ele determina não só a quantidade de calor para poder aumentar uma determinada temperatura, mas também para uma determinada quantidade de material. Por isso que o calor específico ele é dado em caloria por grama grau Celsius. Ele é a quantidade de calor necessária para 1 grama de um determinado material aumentar em 1 grau Celsius sua temperatura. Enquanto a capacidade térmica ela é dada em caloria por grau Celsius, porque você já tem um corpo fixo ali com determinada massa. Então é só a quantidade de calor necessária para aumentar 1 grau Celsius a temperatura daquele material, daquele corpo, né? Aqui eu trago uma tabelinha com calor específico de alguns materiais, certo? Calor específico é a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de um material em 1 grau Celsius. Então isso significa que quanto menor o calor específico, mais fácil é de você aquecer determinada coisa. E quanto maior é o calor específico, mais difícil é de você aquecer aquela coisa. Ou seja, materiais que são condutores, bons condutores de calor, eles têm calor específico baixo, e materiais maus condutores de calor ou isolantes térmicos, né, eles têm alto calor específico. Aqui, ó, por exemplo, o alumínio é 0,2 o calor específico dele, enquanto a água é 1. Ou seja, o alumínio aquece 5 vezes mais rápido do que a água, né? Já o bronze é um material que é muito bom para conduzir tanto calor quanto eletricidade, né? Então, o calor específico dele é 0,09. Já o chumbo é melhor ainda, 0,03, né? O chumbo aquece muito mais rápido, tá? Aqui nem teve muitos isolantes térmicos, né? Mas se tivesse aqui um isopor e tal, você ia ver. Como se calcular o calor sensível, aquele calor para poder aumentar a temperatura de um corpo? A gente sabe que o calor específico de um corpo é a quantidade de calor necessária para aquecer uma determinada quantidade de massa por uma determinada temperatura. Daqui é a fórmula do calor específico. Como é que eu sei a quantidade de calor que eu vou utilizar naquele material, baseado na sua massa e na sua variação de temperatura? Eu uso essa fórmula aqui, que é só uma modificação aqui dessa, né? Então, ó, Q igual a MC delta θ, ou delta T, né? Então, a quantidade de calor que você joga no determinado corpo é igual à massa dele em gramas, calor específico em caloria grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura em graus Celsius, ok? Isso para um calor em calorias, né? Se quiser converter para joules, a gente falou isso na aula passada, né? Uma caloria é 4,12 joules, né? 4,2, né? 4,18 e o pessoal aproxima para 4,2, né? Então é isso, galera. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, pause o vídeo, reinicie, veja de novo e entra lá no nosso grupo para tirar as dúvidas, ok?